Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos a correção dos exercícios que eu solicitei na aula de ontem. São exercícios do caderno 2, da sessão parada obrigatória, páginas 7 e 8, ok? Antes disso, anote em seu caderno as informações sobre a aula de hoje. Coloque o nome da escola, Terra Mater, e também a data da aula de hoje, quinta-feira, dia 23/7. As informações sobre conteúdo e habilidade você não precisa novamente escrevê-las porque são as mesmas da aula de ontem, ok? Então eu farei a correção dos exercícios que eu encaminhei ontem e deixarei uma nova atividade para que vocês possam elaborar, ok? Vamos aos exercícios então. Na página 7, acompanhe lá comigo, nós temos uma tirinha, não é? Aí nós temos ali dois personagens, bicicleta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Aí na outra cena, vim devolver o papagaio. Algum problema? Ok, vamos analisar essa situação comunicativa então. A primeira questão pergunta: pode-se afirmar que no primeiro quadrinho da tirinha ocorre de fato uma situação comunicativa? Justifique a sua resposta. E aí, o que você respondeu para essa questão? Há situação comunicativa ou não há? De fato, não há situação comunicativa entre esses dois personagens ali do primeiro quadrinho da tirinha, né? O papagaio, embora demonstre a capacidade de reproduzir algumas palavras, ele não consegue formular frases e estabelecer uma conversa, uma interlocução verbal com a sua nova dona, ok? Vamos então para a segunda questão. Ainda sobre o primeiro quadrinho, como devemos entender a fala do animal, dessa ave aí? Bom, o papagaio não dialoga com a mulher, isso é certo, ok? O que ele faz então? Ele apenas reproduz as palavras que aprendeu com o seu antigo dono, certo? Questão 3. O papagaio, apesar da capacidade de reproduzir palavras, não as usa para se comunicar com seus pares. Por quê? Bom, apesar de ele possuir a capacidade de gravar e repetir algumas palavras, elas não têm significado entre os pares de uma conversa, né? A prova disso é que não há diálogo, não há fala entre um papagaio e outro, certo? Próxima questão. Considerando a articulação entre a linguagem verbal e não verbal, como é construído o efeito humorístico da tirinha? Onde está presente o humor nessa tirinha, né? Então, no primeiro quadrinho, nós percebemos que a mulher demonstra um certo estranhamento, né? Porque ela observa que o papagaio fala as palavras bicicleta, caderneta e croquete de forma diferente da norma padrão da língua portuguesa, né? É um desvio ali, ela considera isso um erro, né? E o humor da tira ocorre no último quadrinho, né? No momento em que ela vai devolver o papagaio, ela descobre que o papagaio aprendeu a falar imitando a pronúncia das palavras do seu antigo dono. Então, é ali que está o efeito, né? Então, no entendimento ali da mulher, o papagaio fala errado, mas nós percebemos que ele pronuncia as palavras dessa forma pelo fato de ter aprendido com o antigo dono, não é? Próxima questão e última. O preconceito linguístico é a discriminação de alguém pelo modo como esse alguém fala. Ou seja, por variação linguística de sotaque, regionalismos, gírias, entre outros tantos. Como esse preconceito linguístico ocorre na tirinha? Você conseguiu identificá-lo? Bom, primeiramente nós devemos analisar que quanto maior a proximidade entre os falantes de uma comunidade, maior é a possibilidade de eles empregarem, usarem variedades linguísticas semelhantes, parecidas umas com as outras, né, na forma de falar. Isso influencia também o sotaque e tudo mais.
prova disso, né, ali analisando a tirinha, que o papagaio reproduz algumas palavras do mesmo modo que o seu antigo dono, né, e que não estão de acordo ali com a norma padrão da língua portuguesa, né? Por isso, a mulher devolve o papagaio para o dono anterior. E aí, dessas 5 questões, você conseguiu acertar quantas? Conseguiu acertar todas? Errou alguma? Então, se você errou ou não conseguiu elaborar de forma consistente a resposta para essas questões, volte à videoaula para que você possa rever as respostas comentadas, para que você possa elaborar e construir de forma mais precisa a sua resposta. Como atividade, eu quero, por favor, que vocês pesquisem, pode ser em jornais, folhetos, revistas, exemplos de linguagem. Você se lembra dos exemplos que eu mostrei na aula anterior, em um slide que havia diversas imagens? Eu quero que você pesquise em jornais, revistas, em qualquer suporte, esses exemplos de linguagem. Em seguida, você recorta estes exemplos encontrados e cola em seu caderno, ok? Eu desejo a você ótimos estudos, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!